que alegria aquele jovem. A noiva está lá, nem sabe. Mas por que ele pensou em divórcio se eram noivos? O noivo, o que ele tinha que fazer era preparar um quarto. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Conheço a cultura um pouco de casamentos em alguns países, mas tem algumas coisas em comum em todas as culturas. É um momento de grande alegria, né? De grande alegria e também de beleza. Nós queremos... Né? Eu até disse uma vez, eu vou repetir aqui agora, que eu nunca vi uma noiva feia. Eu nunca vi. Eu não sei, mas naquele momento parece que as mulheres até feias se transformem em mulheres bonitas, né? Então eu disse isso uma vez em algum lugar, eu estava comentando isso, e um pregador que veio depois de mim, ele disse: eu acho que Randy não tem feito muitos casamentos não. Então quer dizer que ele já viu noiva feia, né? Então, mas eu não. Sempre os casamentos a gente faz as decorações, a gente se cuida do vestido da noiva, a gente faz tudo para ter uma festa de grande alegria, uma coisa, e de beleza. É assim que eu acho que os casamentos no mundo todo são assim. Eu já fui chamado algumas vezes para celebrar um casamento no interior de Pernambuco. Já fui para Belo Jardim celebrar. Fui chamado uma vez para Serra Talhada. Quem conhece Serra Talhada? Alguém? Tem uma pequena igreja lá, um casal lá casando, me chamou para celebrar o casamento lá, e eu fui com todo bom grado. Era marcado para num sábado à noite, às 7 horas. Então, eu conheço a cultura brasileira também. Então, a noiva tem que chegar, 45 minutos com atraso, né? Pelo menos lá no Nordeste. Eu não sei se é assim aqui, mas lá no Nordeste é 45 minutos de atraso quando realmente vai começar a cerimônia. Então, eu fiz o cálculo. Então, é para começar às 7, então lá 15 para as 8 deve começar o casamento. Então, eu estava lá com o noivo já estava lá, tudo bonitinho, pronto, né, para receber a sua noiva e fazer o casamento. Estava lá com ele, chegou 15 para as 8. Cadê a noiva?
Não apareceu. 8 horas. Cadê a noiva? Não apareceu. 8h15. Cadê a noiva? Não apareceu. 8h30. Cadê a noiva? Eu comecei a falar com ele. Ó, irmão, não é tarde mais, viu? Pode desistir. A gente não fez a cerimônia ainda, pode desistir. Aí, puxa, 8h45. Cadê a noiva? 9 horas. Desiste, homem. Isso não vai dar, não. Não é? 9h15. Cadê a noiva? Olha, alguma coisa aconteceu? Um acidente? Não. Ela vem. A gente está comunicando com ela vem. Não se preocupe. Rapaz, 8h15, horário para começar às 7h. 8h15, ela aparece. Mas sabe alguma coisa, mesmo com o chateio, né, da gente naquela hora, e eu fiquei chateado, eu vou lhe dizer, não é esperar tanto, viajar tão longe no interior de Pernambuco e esperar tanto para a noiva chegar. Eu acho que a minha viagem de Recife para lá levava menos tempo do que ela levava para chegar no casamento. Mas aí ela chegou e sabe alguma coisa? Grande alegria e beleza, né? Aí então é sempre assim em todas as culturas. Recentemente, né, no fim do ano passado, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos no fim do ano passado, mas antes de viajar, um funcionário lá do seminário em Recife, do Ebenezer, que é a escola bíblica nacional, eu acho que ele deixou a Bíblia para lá, mas a gente não deixa a Bíblia para lá. Escola Bíblica Nacional para equipar servos do Rei. Santana, cadê ele? Tá. A escola bíblica, SLB. Então, ele trabalha no departamento financeiro lá, e ele tinha decidido há mais de ano casar com Cíntia, então foi programado, e a gente foi, eu não celebrei. Então, porque ele foi convertido em Maceió, e um missionário lá, Antônio Barros, alguns de vocês conhecem Antônio, e ela vem de uma congregação lá em Recife, onde o Antônio Silva é o evangelista lá. Então chamaram os dois para fazer o casamento. Eu já estava pensando, esse casamento vai ser longo, né? Porque vai ter 2 pregadores. Mas não era tanto. O Antônio até apresentou uma mensagem realmente curtinha, e o Antônio Barros, quer dizer, Antônio Silva então ia fazer os votos, né, com o casal. Então começou aí, bem, esperando a noiva entrar, né? Todo mundo estava alegre, todo mundo estava esperando ela aparecer, e o noivo lá na frente começou a tocar a música. Rapaz, eu já vi até pais da noiva chorar. Eu já vi mães chorar, já vi a noiva chorar, mas nunca vi um noivo chorar como o Madison chorou. E a mãe dele estava lá ao lado dele, né, com aquele, né, papel aí, enxugando as lágrimas dele, que estava caindo assim, rapaz, chorava tanto. Aí então chegou, começou, Antônio Barros fez a parte dele, uma mensagenzinha, e o Antônio Silva começou os votos. Quando chegou aquela parte, você toma essa mulher, né, para sua legítima esposa e tudo isso, e ele chegou no fim e ele gritou, sim! Ele gritou. Aí todo mundo rindo, né? Todo mundo rindo com aquela alegria daquela festa. E aí virou para a mulher e fez a mesma coisa. Você toma esse homem com seu legítimo esposo e tudo. E ela chegou, sim! Ela também gritou. Foi tão engraçado e tão bom. Tanta alegria de ver aquele casal que tanto queria ser unidos em matrimônio. Grande alegria e beleza. Naquela época, é bom a gente aprender alguma coisa sobre a cultura daquela época. Talvez não é uma matéria que você goste de estudar, mas você quer entender a palavra de Deus, não é verdade? Eu sei que todos aqui querem aprender a palavra de Deus, então, aprendendo um pouco da geografia daquela época, até ajuda a gente também a entender algumas passagens, e quando a gente estuda também a cultura daquela época, também ajuda a gente a entender algumas passagens bíblicas. Então, vamos entender hoje a cultura do casamento naquela época. Era algumas coisas iguais ainda hoje. O quê?
a grande alegria e a beleza. Naquela época também eles cuidaram dessas coisas. Era uma festa mesmo de beleza que eles faziam. Só que muitas vezes os pais contrataram o matrimônio dos seus filhos. E os pais entraram em contato então com os outros pais e eles fizeram esse contrato, ok? E eles iam continuar na casa dos pais, os noivos, quer dizer, a noiva ia continuar com os seus pais e o noivo na casa do seu pai. Mas eles chegaram a um acordo, pagavam às vezes aquele dote, né? Aquele valor, e na verdade não era pouca coisa, né? Porque se você pagava pouca para sua noiva, então era como se fosse desvalorizar ela, né? Então você queria pagar muito, né? Então chegaram a um acordo para pagar aquela dote, não é? E a partir daí, diferente do que hoje, a partir daquele momento, daquele contrato, eram considerados casados. A festa não aconteceu ainda, mas já eram considerados casados. Agora você lembra a história de Maria e José. E Maria ficou grávida. E José sabia muito bem que ele não tinha deitado com Maria. Então como é que ela fica? Eu vou ter que divorciar ela. Mas eu gosto muito dela, então eu vou divorciar ela em particular, né? Mas eu vou me separar, não vou casar com ela, né? Mas foi... Vocês sabem, do Espírito Santo, então não houve nada disso e não aconteceu o divórcio. Mas por que ele pensou em divórcio se eram noivos? Só. É porque o noivado naquela época era diferente do que hoje. Para realmente parar o noivado, você tinha que divorciar, porque já era considerado casamento. Ok? Então essa é a primeira coisa. Então eles faziam esse contrato entre as famílias, e aí houve um período de espera. E o que ia acontecer durante a espera? Durante a espera, a noiva ia preparar a roupa dela, né? Linho finíssimo, né? Branco também. Até naquela época a noiva já usava um vestido branco. Aí então ela preparava. E também as coisas que ela ia levar com ela, porque em um certo momento o noivo ia chegar, bater lá na casa dela e ia levar ela, talvez até à noite. E ele ia levar uma procissão, amigos com ele à noite, com tochas, com lâmpadas, chegar na casa dela, chamar ela e talvez colocar ela no berlinde e aí, através das ruas, né, das cidades lá, fazer aquela procissão até a casa do pai dele e entrar lá e fechar as portas, a festa começava. Ok? Vocês conhecem Mateus 25? A parábola das 10 virgens. Encaixa muito bem com essa coisa de cultura de casamento daquela época. Tinha 5 virgens sábias, mas tinha 5 virgens tolas, vamos dizer, porque não tinha preparado para aquela festa. Não tinha óleo suficiente nas suas lâmpadas para quando o noivo chegasse, né, podia participar naquela procissão até a casa dela, pegar ela e a procissão até a casa do noivo. Então aí o noivo demorou e as virgens dormiram. Mas aí à meia-noite veio o grito: o noivo está chegando, o noivo está chegando. E aí acordou as virgens, as 10 tolas entenderam que não tinha óleo suficiente e elas correram para comprar óleo à meia-noite. Já pensou? Acordar o lojista aí, nos vende óleo para as lâmpadas. Então elas correram para fazer isso, mas as sábias tinham bastante óleo. E aí chegou o noivo. Agora, a parábola não conta todos os detalhes, mas entendendo a cultura, então, iam para a casa dela, chamava ela. Sabe, até alguns comentários que eu tenho lido sobre o casamento e a cultura daquela época, diziam que até a noiva
meio engraçado, é que ela dormia no vestido de casamento, porque ela não sabia a hora que o noivo ia chegar, e sem saber a hora, ela precisava estar pronta o tempo todo. Então dormia, já pensou dormir no vestido de noivo, né? Mas alguns dizem que fazia isso. Mas de qualquer maneira, ele chegava lá, chamava ela, aí ela pegava as coisas, o enxoval dela que ela tinha coletado, o vestido e tudo, e saía, colocado naquele berlinde e levava. Nesse parábola, então, chega lá na casa do pai, entra, e as portas fechadas, e infelizmente chega as 5 virgens tolas, né, querendo entrar, batendo na porta, querendo entrar, não pode mais entrar, a festa já começou, as fortes. E Jesus falou essa parábola para nos ensinar que temos que estar preparados. Ninguém sabe quando o noivo vai chegar. Voltando um pouco, então, aquele período de tempo entre o contrato e a festa, era um tempo de preparação. O noivo, o que ele tinha que fazer era preparar um quarto de núpcias, vamos dizer, na casa do pai dele. Eles iam morar na casa do pai, né? Ela ia sair da sua casa, a casa dos pais dela, para a casa do pai. Então, ele tinha tempo. Agora, eu conhecendo noivos como eu conheço, porque eu era um deles, né? Apesar do fato que era quase 46 anos atrás, eu ainda lembro aquela ansiedade daquela noite de núpcias, né? Aquela lua de mel, né? Aí, então, eu imagino que os moços naquela época, quando eles chegaram na casa do pai, preparavam aquele quarto bem rapidinho, né? Querendo que esse casamento acontecesse logo, né? Mas não era tão rápido. O pai, que era mais sábio, e o pai sabia que a festa durava uns 7 dias. Então convidava parentes, convidava vizinhos, convidava amigos para casa e tinha que ficar lá 7 dias. Então imagine a comida que precisava para uma festa dessa. Imagine o vinho que precisava para uma festa desta. E aí nós temos a história de Jesus indo para o casamento em Caná da Galileia. E o que aconteceu? Algum pai, algum noivo não tinha planejado muito bem a bebida que ia precisar. E acabou o vinho. E Maria chega a Jesus e diz: "Ó, Jesus, acabou o vinho." Ela nem pede nada, mas ela pede. Ela pede, né? Sem falar, ela está pedindo a Jesus: "Por favor, faça alguma coisa, nossos amigos vão passar vergonha. Então, por favor, para eles não passarem vergonha, faça alguma coisa, eu sei que você pode." E claro, sem contar toda a história, nós sabemos que Jesus transformou a água em vinho e salvou a festa. Então, mas era da cultura daquela época. Então o pai tinha que calcular muito bem quanto é que eu vou precisar, e ele tinha que poupar, ele tinha que guardar o estoque da bebida e tudo que ia precisar, para naquela hora não faltar nada. Mas só ele, então, ele também tinha que supervisionar o quarto, porque ele não ia deixar o filho fazer o quarto de qualquer maneira, mesmo rápido, assim como ele queria. Ele ia supervisionar isso, né, e fazer de acordo com o jeito que o pai queria, essa reforma da casa dele. Aí, então, somente o pai sabia a hora. Então, mais ou menos, depois de 12 meses, geralmente era uns 12 meses, o pai chamava o filho, disse: "Filho, pode chamar seus amigos. Chegou a hora. Agora podemos fazer a festa." Ah, que alegria! Que alegria aquele jovem. A noiva está lá, nem sabe ainda, mas ele prepara os amigos dele. Talvez ela ouve alguns boatos, eu não sei, que está chegando a hora, né? Talvez ela saiba, já passou 12 meses, deve estar, né? Mas ela está lá, preparada. E o pai diz: "Chegou a hora." Às vezes, agora sabendo esses detalhes aqui sobre o casamento daquela época, é interessante
como eu estou olhando para algumas passagens bíblicas com olhos diferentes. Até olho para algumas passagens bíblicas, entendendo que encaixa na cultura de casamento daquela época. Por exemplo, Jesus falou em Mateus 24, versículo 36. O que ele falou? Ele disse: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas o Pai. Bem, eu não posso ler mais esta passagem, eu não posso ouvir um pregador falar desta passagem, depois de entender a cultura, sem pensar, só o Pai sabe a hora do casamento, das bodas, só o Pai sabe a hora. E é isso que Jesus está dizendo nessa passagem. Então a volta dele é determinado pelo Pai. Quando o Pai diz: filho, chegou a hora, vai buscar a sua noiva. E outra passagem aqui, também, que quando eu ouço alguém falar, eu leio essa passagem em João capítulo 14, onde Jesus disse para os seus discípulos que estavam muito perturbados de coração, porque Jesus estava indo embora. O que a gente vai fazer? Ele vai embora. E Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa, veja bem aqui, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Qual foi o dever do noivo durante aquele período de espera da festa de casamento, as bodas? Era preparar lugar para a sua noiva. Então, quando eu leio esta passagem, eu penso em que agora? Depois que eu conheço a cultura de casamento, eu penso no noivo voltando para receber a sua noiva e levar ela para a casa do Pai, naquela morada que Ele tem preparado lá, na casa do Pai. Este capítulo em Apocalipse eu chamo o capítulo das aleluias. Das aleluias, ok? Aleluia! Amém! Amém! Aleluia! Aleluia! Vocês sabem o que quer dizer? Lá a gente foi abençoado lá no Enoque com a presença de Hallel. Hallel, ok? Hallel, aquele grupo de irmãos que cantam lá, foi a primeira vez que eles conseguiram se juntar em anos, né, eu creio. Não foi, irmão? Foi muito bom estar aí com eles. Então, e ouvir eles cantar juntos novamente. Hallel é uma palavra hebraica, ok? Quer dizer louvar, né? Aí, então, aleluia é feito de aleu, no início, aleu, e é feito de Yah. Aleu, Yah. E Yah é a palavra Yahweh, Jeová, né? Yahweh, que a gente tem, então é essa palavra no final. Então é louvai ao Jeová, ou Yahweh, ou muitas vezes é traduzido Senhor. Então, louvai ao Senhor é o sentido da palavra aleluia. Aleluia. Quantas vezes você acha que aleluia aparece no Novo Testamento? Muitos, né? Na verdade, não. É uma palavra hebraica e o Novo Testamento foi escrito em grego, vocês sabem. Então, aparece pouco. Agora, no Antigo Testamento são duas palavras, não é uma palavra só, foi juntado depois em aleluia, mas é aleu
E aí então aparece, se não me engano, uns 27 vezes no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento aparece 4 vezes. E vocês sabem as passagens onde aparecem essas 4 vezes? Foi lido para vocês hoje de manhã. É Apocalipse 19, todas as 4 vezes que aparece essa palavra no Novo Testamento é Apocalipse capítulo 19, ok? E outra coisa interessante sobre essa palavra que é louvai ao Senhor, louvado seja o Senhor. Cada vez que você fala aleluia, você está dizendo louvado seja o Senhor, louvai ao Senhor. Então, sabe alguma coisa sobre essa palavra interessante? Se você chegar nos Estados Unidos e você não fala uma palavra em inglês, mas se você fala a palavra aleluia, os irmãos vão entender você. É a mesma palavra em inglês, ok? É escrito um pouco diferente, a gente começa com a H, né? Mas o H é praticamente silencioso, né? Então, aleluia. Hallelujah, em inglês, hallelujah, 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 hallelujah. Então, se você chega na França e fala aleluia, os franceses vão entender você. Se você chega na Alemanha e fala aleluia, os alemãos vão saber o que você está dizendo. Então, não foi traduzido, é mais uma palavra. Lucas falou de algumas palavras transliteradas hoje de manhã, é mais uma palavra transliterada até de hebraico, eu acho, né? Porque é uma palavra hebraica, mas o sentido é louvai ao Senhor. Mais uma coisinha. O amém é a mesma coisa. O que quer dizer amém? Assim, agora aí vocês sabem, né? Agora sabe também a aleluia. Mas não foi traduzido, porque se fosse traduzido seria assim seja. Mas nós temos uma palavra transliterada. Eu acho que essa vez de grego, né? Amém, parece que é em grego, não lembro bem. Mas também aparece, não é? Amém e aleluia aqui nessa passagem. Então, nessa passagem também, há 2 mulheres. Vocês notaram isso? Em Apocalipse, nós temos uma mulher que é apresentada em capítulo 17. Ela é a grande meretriz. Essas 2 mulheres são bastante diferentes, né? E as consequências das ações dessas 2 mulheres são bastante diferentes também. E é onde eu estou chegando com essa mensagem, ok? Então, nós temos a grande meretriz que é Roma. Roma que estava perseguindo os cristãos naquela época. Todo Apocalipse é escrito sobre isso, sobre grande perseguição que a igreja estava enfrentando. Parecia que a igreja estava derrotada, parecia que a igreja ia parar de existir na face da terra. Não é? Seria completamente destruído porque estava sofrendo tanto, mas João escreveu para dar esperança ao povo de Deus naquela época, para dizer que mesmo que parece ruim, mesmo que é ruim mesmo que vocês estão sofrendo, tenha fé, não é? Sei fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Sei fiel. E todo o contexto de Apocalipse é isso. É ruim, está doendo, parece horrível, mas sei fiel, porque a vitória final é garantida. Vocês vão vencer. E cadê Roma hoje? Eu não conheço o país ou o Império Romano hoje, né? Não existe. Mas cadê a igreja? A igreja, uma parte está reunida aqui. A igreja venceu. Somos vencedores mesmo. Então, essa é a mensagem de Apocalipse. Mas aqui nós temos 2 mulheres. Então, a gente abre o capítulo 19 e começar a ler. Aleluia! Amém! Veio o julgamento do Senhor contra quem? Contra o meretriz, contra Roma. E o que é? Eu tenho uma imagem aqui em Apocalipse 19 de uma funeral, não é? De um funeral, de uma, eu acho que é chamado pira funerária,
né? Sabe o que é pira funerária? Algumas culturas, quando se trata do funeral, eles queimam os corpos. Às vezes até constrói algum lugar alto, bota o corpo lá em cima e bota fogo embaixo e consome todo o corpo com fogo. Aí, então, eu estava lendo, diz que a fumaça da destruição desta meretriz subia para o século dos séculos. Ok? Fumaça subindo, diz, puxa vida, parece uma pira funerária. Aí eu pensei, não, mas espera aí, não pode ser. Porque os judeus jamais iam queimar o corpo deles, né, de um morto, um judeu morto. Jamais ia fazer, então não pode ser. Aí eu pensei um pouco mais, mas espera aí, é os romanos. Aí eu peguei provavelmente eu abri o Google, né, mas eu fui fazendo a pesquisa, e sabe alguma coisa, os romanos queimavam os corpos, eles faziam pira funerária. Então, eu acho que o que nós temos aqui em 19, no início, pelo menos nesses primeiros 10 versículos, é uma imagem de um funeral, de uma pira funerária, e a morte daquela meretriz que tanto perseguia a igreja de Deus naquela época, e aquela fumaça subindo pelos séculos dos séculos. Aleluia! São grandes os juízos do nosso Deus. Aleluia! O julgamento do nosso Deus chegou. E eles dizem, louvado seja o Senhor pelo julgamento contra essa meretriz. Ela acabou. Mas quem está viva ainda? A outra mulher. E aí vem um contraste. Aí é a noiva. A noiva, e ela vem ataviada naquela linho, aquele linho finíssimo, aquele branco, aquele vestido branco, mostrando a pureza dela, e que ela tem preparado ao longo desse tempo, que ela está esperando a volta do seu noivo para levar ela para a casa do pai. Ela, durante essa espera, ela está preparando aquela roupa bonita e todo aquele enxoval para levar com ela também. Isto, gente, é a igreja. Amém, aleluia, louvado seja o Senhor. O nosso noivo está chegando e Ele vai levar a gente para a casa do Pai, para aquela morada que Ele preparou lá para nós. Amém, louvado seja, aleluia, aleluia. Este é o que nós estamos esperando. E ele fala, deixa eu encontrar a passagem aqui. Ele fala, cadê a passagem? Bem, é bom abrir a Bíblia, né? Se não está escrito, a Bíblia tem. Apocalipse 19 fala o seguinte, João recebendo essa bela visão agora, nem sempre era bela, mas esse casamento tem muita beleza e muita alegria. A ceia do casamento chegou, as bodas do casamento do Filho de Deus chegou, aleluia! Pois reina o Senhor, ele disse em versículo 6, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Parece que Roma estava reinando, até antes disso parecia às vezes que os judeus que estavam perseguindo a igreja também estavam reinando. Mas João aqui nessa visão, Deus, o Espírito Santo dá essa visão dizendo, nada disso, quem reina, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Continuando, alegremos-nos, alegria, exultemos-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas
do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Como é que a igreja está se preparando para a volta do nosso noivo? Nós, como noiva, como é que nós estamos nos preparando? Continuando aqui. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho, e escute bem aqui, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Missionário, esta é a heresia. Nós não somos salvos pelos atos da justiça. Eu não estou dizendo isso. Mas nós, pelos atos de justiça, estamos nos preparando, estamos nos vestindo. Nós, os salvos, que já fomos salvos pela graça, mediante a nossa fé, nós estamos nos preparando para a chegada dele pelos atos de justiça. Então alguém disse, atos de justiça. O que é que a igreja deve estar fazendo então? Quais são estes atos de justiça? Lá nos Estados Unidos tem grupos de jovens que encontram uma viúva aí, que tem uma casa velha, eles está precisando de uma pintura, então num sábado eles compram a tinta e compram os pincéis e eles vão lá na casa dessa viúva que não tem mais dinheiro para cuidar da casa dela, e eles pintam aquela casa, deixam aquela casa bonitinha mais uma vez, não é? E aquela viúva é tão grato, né? E é uma coisa tão bonita ver esses jovens trabalhando duro no sol quente às vezes e pintando aquela casa, não é? Fazendo essa benevolência, essa ato de amor. Então, é um ato de justiça que ele está falando aqui. Olha, tem irmãos cuidando órfãos lá em Recife. A gente tem o Lar Maná, que cuida de crianças abandonadas, às vezes crianças abusadas, né, que o juiz tira eles dos pais porque estão recebendo abusos lá e bota lá em nosso lar. A gente está ensinando eles sobre Jesus, a gente está cuidando deles lá. É isso que João está dizendo lá. Em África, nós temos irmãos que vão para lá, nos lugares mais áridos, praticamente desertos, e eles cavam poços e entregam a comunidade toda para a comunidade poder ter a água de um poço bem fundo que eles cavaram e deixaram aí um ato de benevolência bonito. Temos irmãos que estão muito desempenhados em alimentando os malnutridos, né? Estabelecendo escolas, até constroem escolas em algumas partes do mundo, em Afeganistão e outros lugares, até deixando as meninas, não é, lá em Afeganistão, estudar, porque o Talibã não deixa as meninas estudarem, não é? Só os meninos. Aí então, construindo escolas, coisa bonita, né? Coisa bonita. Construindo, até em África, já construíram hospitais, clínicas médicas, não é? Então, será que a igreja, a noiva do noivo, Jesus Cristo, está nos preparando para a volta dele, fazendo estas coisas? Talvez eu vou desapontar vocês, mas eu acho que não. Eu não acho que é isso que ele está falando. Eu não estou contra nada disso. Eu quero que a gente faça isso e faça até mais. Mas eu não creio que é isso exatamente que João está comunicando para nós. A noiva, como é que nós vamos nos preparar para a chegada dele? Eu creio que é pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, se você quiser cavar um poço na África, cava. O povo lá vai ficar muito agradecido, mas não vai embora sem oferecer a água da vida para eles. Você quer alimentar os famintos desse mundo?
Faça, Jesus faria, Jesus fez no ministério dele, não é? Então a gente pode fazer, mas não deixe eles ir embora com barriga cheia, destinado para o inferno eterno. Isso não é, vocês sabem, eu vou ser um pouco engraçado aqui, sabe o que Jesus quer? Jesus quer uma noiva bem gorda, bem gordinha. Ela quer uma noiva bem grande quando ele voltar. Até na verdade, se você ler essa passagem, nós temos nessa passagem uma multidão de gente gritando glória, gritando aleluia, amém. E essa multidão, na verdade, se você vai acompanhando o raciocínio, é a noiva. A noiva é a multidão, e a multidão é a noiva, e é uma multidão em outras partes de Apocalipse, de pessoas de todas as nações da terra. E é isso que Jesus quer na sua noiva. Ele quer uma noiva bem gorda, não é? Ele quer uma noiva que está cheio de pessoas, de almas, de todas as nações da terra. E como é que isso vai acontecer? Cavando poços, ajudando os órfãos, coisa bonita, eu quero fazer isso. Mas eu quero pregar o evangelho para essas pessoas também. Porque até Jesus disse, qual é a palavra? Estou perdendo a palavra aqui. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta encher a barriga dessas pessoas e eles vão para o inferno? O que adianta não é dar água H2O para eles e não receber a água da vida? O que adianta? Nada. Então, faça essas obras sociais, mas acompanhando. O problema é que às vezes a noiva fica acomodada e faça essas obras aí e acha que está se preparando para a chegada do noivo, mas não é. Não é só, vamos dizer que não é só isto, mas é também. Sabe alguma coisa, irmãos? Eu sei que eu já falei bastante, demais talvez, mas quando Cristo foi embora preparar aquele lugar, na verdade, João 14, vou preparar lugar para vós, eu vou voltar, eu vou levar vocês para estar comigo para sempre. Aí já estava no fim da vida dele, já estava bem perto da crucificação. Depois da ressurreição, realmente, agora ele vai voltar para a casa do Pai, né? Aí ele está lá com os discípulos, com os 12, com os 11 realmente, que Judas já não está. E aí ele dá as ordens, né? Ide, fazei. Sabe alguma coisa que ele não falou? Ele não disse, ide, fazei orfanatos. Ele não disse, ide, cavar poços. Ele não disse nem ide pintar a casa da viúva. Ele não disse isso, não é verdade? As últimas palavras de Jesus Cristo, do nosso noivo, antes de ir embora e preparar o lugar para nós, as últimas palavras dele foi, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim do século. Amém? Amém e aleluia. E aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos nos preparar para a volta do nosso noivo, evangelizando este mundo perdido. Obrigado, irmãos.